E agora a gente vai falar de saúde. Vamos falar sobre rinite alérgica, infelizmente muito comum aqui em Barreiras. Você sabe o que é? Para explicar melhor, esclarecer as dúvidas sobre esse assunto, está aqui comigo a alergologista Paloma Dourado. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, bom dia, Lu. Eu quero agradecer o convite e dizer que é uma oportunidade muito boa para mim aqui hoje. E é isso, vamos lá. Doutora, falar desse assunto, eu acho que é um assunto que gera muitas dúvidas nas pessoas, porque eu acredito que a rinite tem uma semelhança muito grande com outros sintomas. Mas antes da gente falar de sintomas, queria que você explicasse o que é a rinite alérgica. Tá, então, a rinite alérgica, ela é uma inflamação crônica da mucosa nasal. E, como você falou, ela vai causar alguns sintomas, né? Dentre eles, os principais que nós temos é congestão, espirro e coceira no nariz. Uma dúvida, acho que de todo mundo. Tem cura, doutora? Ou a pessoa precisa ficar o tempo todo cuidando daqueles sintomas? A rinite alérgica, ela tem um tratamento que a gente chama, que é a imunoterapia, que é o tratamento com maior potencial de cura, né, em relação à rinite alérgica, porque existem outros tipos de rinite, mas a rinite alérgica a gente consegue fazer um tratamento sim, que chama imunoterapia. Antes da gente entrar nesse assunto de tratamento, você trouxe para a gente alguns sintomas da própria rinite. Além desses sintomas de coriza, de nariz entupido, ele pode se assemelhar muito com outras coisas, né? Por exemplo, uma sinusite? Sim, o paciente ele pode ter também uma sinusite associada. Outro, outro, outra doença, digamos assim, que se parece muito ao resfriado, né? Mas quando a gente compara um com o outro, por exemplo, a rinite, ela é mais localizada. Sintomas como espirro, coceira, às vezes dá até uma coceirinha no olho, coceira na garganta, né? Aquela pessoa que fica sempre coçando ali. Mas é diferente do resfriado, por quê? O resfriado ele não acomete só essa região nasal. O resfriado ele pode acontecer também febre, dor de garganta, dor no corpo, então muda alguns sintomas ali. Tem algum público específico, por exemplo, idosos, crianças, ou pode acometer qualquer pessoa? A rinite ela é a doença alérgica mais comum no mundo. Ela acomete cerca de 40% ali da população mundial, mas ela é mais comum entre crianças, principalmente a partir dos 6 anos de idade, e adultos jovens, entre 20 e 40 anos. Doutora, quais as principais causas, né? Porque assim, para a gente eliminar a alergia, a gente tem que ir na causa raiz. Existem essas causas? Existem sim, são os chamados de alérgenos, né? Os principais deles são o ácaro, que eu diria que é assim o vilão da alergia, da rinite alérgica, né? Ele é um micro-organismo que é invisível ao olho nu e ele se alimenta de pele morta. Então, ele está em casa, está na poeira doméstica. Outros agentes também causadores são fungo, o mofo, baratas, né? E pelo, principalmente de cachorro, de gato, que a gente tem muito em casa também. Você trouxe um ponto importante falando do ácaro, né? E principalmente ele está ali no nosso colchão, no nosso travesseiro. Sim, com certeza. Tem gente que demora muito para trocar o travesseiro, então acredito que tem uma vida útil para você fazer essa troca, né? Tem também umas capas próprias para isso, né? Que pode ajudar, Existem, né? sim. Tem vários cuidados que a gente diz que são os cuidados ambientais. Ele é um ponto muito importante no tratamento. Então, o cuidado, as capas antiácaro, que são capas laváveis, a gente pode jogar água ali, né, para poder lavar. É sempre manter o ambiente um pouco mais com vento, né, que possa circular. Então, abrir janela, evitar cortina, carpete, tapete. Crianças que fazem uso de bicho de pelúcia, eles não devem estar expostos ali o tempo todo. A criança pode brincar, depois tira ali, né, e guarda num saquinho plástico amarrado. Evitar mofo também dentro de casa. Isso é muito importante. Doutora, tratamento medicamentoso, ele também pode ser utilizado ou não? Sim, o tratamento medicamentoso ele é importante. Nós usamos corticoide nasal, os antialérgicos, mas como eu falei há pouco, né, a imunoterapia é o que trata a causa da doença. Os antialérgicos, esses outros tratamentos, eles tratam os sintomas. Vamos falar então da imunoterapia. Do que se trata, doutora? Como é que funciona? A imunoterapia, eles são esses agentes que causam a alergia, né? São os extratos. Nós administramos em doses graduais para que o corpo ele comece a tolerar melhor quando tiver um novo contato
com esses alérgenos, né? Então, o paciente ele vai responder de uma forma diferente, ele não vai ter tantos sintomas, a frequência com que ele apresenta esses sintomas também vai ser bem menos recorrente. Geralmente começa a funcionar com quanto tempo de uso, de fazer essa imunoterapia? A resposta da imunoterapia a gente começa a ver já em torno de 3 meses, né? Alguns pacientes até um pouco menos, outros um pouco mais. E ela dura em torno de 3 a 5 anos. É importante que se faça o tratamento nesse período, porque a resposta ela vai durar mesmo depois desses 5 anos de tratamento. Então a pessoa faz a imunoterapia por um tempo, aí ela para, aí depois tem que voltar a fazer? Não, ela para e os sintomas eles cessam ou reduzem significativamente, mesmo depois do término do tratamento. Então, mesmo depois desses 5 anos, o paciente já não vai ter mais tantos espirros, tantas coceiras, né, no nariz, como apresentava anteriormente. Queria que você deixasse dicas importantes para quem acompanha a nossa programação para evitar ter essas crises de rinite alérgica. Tá. Então, o mais importante que eu acho é que nós temos um diagnóstico preciso da rinite alérgica, né? Porque existem vários tipos de rinite. Então, os pacientes às vezes acabam usando medicamentos de forma errada, né? Eu costumo falar assim que a rinite ela tem um tripé muito importante. O primeiro deles são os cuidados ambientais, né? Como eu falei, evitar tapete, evitar bichos de pelúcia. O segundo deles é o tratamento medicamentoso, né? Sempre com a ajuda e a orientação médica, porque as pessoas costumam hoje em dia fazer muito uso, né, de medicação, de corticoide, descongestionante nasal, né, o soro, sorina, as pessoas usam bastante, sem orientação médica. E a imunoterapia, que é o que muda o curso da doença mesmo. Queria muito agradecer sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço.